Olá, meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nesta quinta-feira, hoje dia 2 de abril de 2026. Até aqui nos ajudou o Senhor, então vamos comigo em busca da verdade, falando sobre o batismo nas águas, que é em nome do Senhor Jesus. Então, quais as proibições, regras e exigências para receber o batismo baseado nas Escrituras Sagradas? Quando eu estou preparado para receber o batismo nas águas, o que devo fazer para recebê-lo? Como era realizado o batismo na era apostólica? Então nós vamos ver aqui neste capítulo, iremos relatar algumas exigências adotadas pela igreja de hoje, para com isso esclarecer ao candidato ao batismo a grande importância de se batizar e a conscientização quanto ao valor do seu batismo. Hoje existem algumas regras e algumas proibições em nossos dias para o aperfeiçoamento e segurança de uma doutrina séria e protetora de seus seguidores. Por esse motivo, não adotamos batismos de pessoas amigadas em adultérios e outros pecados contínuos que levam ao homem a desvalorizar aquilo que fez diante de Deus. De todas essas proibições, devemos ver o zelo da igreja quanto à perseveração de uma doutrina séria e sadia, visando o melhor para a vida das pessoas de um modo a qual a mesma não venha a se batizar para sua própria condenação. Mas quanto a tudo isso, vamos analisar dentro de uma visão bíblica e apostólica para que possamos ter base fundamentada nos ensinos da igreja primitiva. Então, Marcos capítulo 16, no versículo 15 e o versículo 16, ele disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Neste texto bíblico encontramos algo muito forte para aquelas pessoas que irão receber o batismo, ou para aquelas pessoas que ainda estão indecisas quanto ao ensinamento sobre o batismo em suas normas. Neste estudo iremos analisar passo a passo como realmente era realizado o batismo nas águas na era apostólica e quais eram as exigências ou impedimentos baseados dentro da palavra de Deus. Nossa primeira análise, feita pela palavra de Deus, encontrada no livro de Atos capítulo 2 e o versículo 37 e o versículo 38. Nesta passagem das Sagradas Escrituras encontramos as pessoas confusas e sem saber o que fazer de suas vidas e de como resolver seus pecados através, talvez, pessoas muito problemáticas e muito pecadoras diante de Deus e dos homens, assim como existem nos dias de hoje em nosso meio. Essas pessoas perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Na Atos 2, versículo 37. O apóstolo Pedro, que deveria impor ali algumas regras para aquele povo que talvez estava todos complicados diante de Deus e dos homens, o apóstolo Pedro ditou apenas duas regras ao povo, dizendo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e isto instantaneamente. As únicas exigências que vimos diante do apóstolo Pedro
e dos demais apóstolos neste texto das Sagradas Escrituras, que era que o povo se arrependesse de seus pecados e fossem batizados em nome de Jesus Cristo para que seus pecados fossem perdoados. De Atos 2 e o versículo 38. Então, se analisarmos passo a passo, iremos encontrar pessoas de várias nações presentes ali naquele lugar. Por exemplo, pessoas talvez adúlteras, viciadas, assassinas, talvez ladrões, idólatras e outros tipos de pecados que aqueles povos possuíam. Esse povo perguntou a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Ou seja, eles perguntaram a Pedro quais são as regras ou exigências. O apóstolo Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Vemos aqui que diante dos apóstolos as pessoas não tiveram grandes dificuldades para receber o batismo, apenas recebendo assim as regras de se arrepender verdadeiramente, pois o apóstolo sabia que uma pessoa que está arrependida, ela não quer mais praticar aquilo que estava praticando antes. Observe que aquela ordem que Pedro estava dando de se arrepender e se batizar, ali não era somente para aquele povo presente, mas pertencia aos seus filhos, aqueles que estavam longe, ou seja, para nós e para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Entendemos biblicamente neste texto das Sagradas Escrituras que tudo ali aconteceu instantaneamente, pois o texto diz: naquele mesmo dia agregaram-se quase 3.000 almas. Observe a palavra naquele mesmo dia. Atos 2 e o versículo 41. E eu vou ficando por aqui mais uma vez, e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Tchau.